E aí, galera, eu tava brincando aqui com esse radinho aqui. Ele é um Sharp modelo BP301. Foi fabricado lá em 1963, mais ou menos. O status dele é que ele não funciona, mas eu acho que eu já sei por que não funciona. Eu acho que alguém deu uma queda nele, tem um quebradinho aqui na tampa frontal. E ele, como ele funciona com 9 volts, né, ele tem que vir com um plug desse aqui. Só que eu acho que na queda ele deve ter saído e desencaixado. Pelo que eu procurei aqui no circuito, esse capacitor aqui ele acabou de saltar, mas eu sei de onde ele é. Ele está ligado entre esses dois pontos de solda aqui. Dá até para ver as perninhas dele aqui. É um capacitor de 20 nanofarads. Hoje a gente não tem 20 não, né? Tem que 22, né? Esse é o valor. Aí, é, como é um aparelho muito antigo, né? É natural que as coisas aqui estejam deterioradas aqui. Ainda usa aqueles resistores, né, escuros. Deixa eu trazer mais pra cá. Esses resistores aqui de carbono, né? Aqui é um 330. Essa faixa prateada deve ser o que? 10% ou é 5%? Eu não lembro não. O normal era 10% de tolerância. Às vezes mais, 20%. Esses transistores aqui são 2SB77. Esse também, que é o driver. Pá de saída. Os demais aqui eu não consigo ver direito não. Eles são... Cadê o símbolo aqui? Eu vi em um deles. Tava escrito Itachi. Ah, tá, ok. Tá o nomezinho bem aqui. Itachi. Então o problema aqui, que é pelo que eu tô vendo, mas os componentes aqui estão se desfazendo. Embora que esse capacitor tá coberto com cera, essa substância branca aqui, isso aqui é cera. E eu tenho que ver aqui um jeito dele funcionar aqui. Pelo menos para ter uma ideia, se ele dá algum sinal de vida aqui. O alto-falante tá ok, eu andei testando. Eu vou retirar isso aqui. Deixa eu ver. Isso aqui é uma pecinha do lado que eu estou tirando esse conector aqui de 9 volts, que eu não vou usar esse circuito. É só um circuito experimental. Eu vou ver se eu soldo ele aqui. Pelo que eu estava vendo aqui, o negativo fica nesse terminal aqui. É nesse? É nesse. Então, vou soldar aí pra ver. Aqui. Terminal negativo aqui. Eu tive até uma boa sorte dessa vez, porque eu achei um esquema, mas é de um outro modelo, o 303. Mas ele é praticamente o mesmo modelo. Os resistores estão batendo valores, capacitores também. Ele traz capacitores axiais, que é uma coisa bem da época. São esses aqui. Sharp, viu? Também. Tem um aqui que está um pouco destruído, mas eu não sei se é destruição ou é da natureza dele mesmo, tá assim, desse jeito.
Esse capacitorzinho aqui. Tá até a perninha dele. Ele tem como se a lata dele tivesse aberta. Aqui é do iPad, o potenciômetro é 5 microfarads. Era um valor comum naquela época. Hoje a gente tem o que? 4.7, né? Aí eu vou ver se eu consigo obter alguma sobrevida aqui. O outro conector aqui, ele vem direto para a chave. Vem direto na chave do potenciômetro, né? Que ele chaveia o lado positivo da alimentação. O difícil é ver aqui, porque os componentes são tão apertadinhos, cara. Para ver é um sacrifício. Pronto. Consegui aqui. Aqui eu já tenho um soquete. Tá. Potenciômetro. Uma coisa interessante aqui. A gente tem os estágios de FI, né, e o detector. Muita gente considera esse último estágio como um estágio de FI, mas outras pessoas falam que é só estágio de detecção. Chega num ponto que para mim tanto faz. Então vamos supor assim que ele tem 2 estágios de FI e um de detecção. E aqui é a osciladora local. Parece ser um tubo de papelão, ou do mesmo material do circuito, que nessa época era comum baquelite, né? Me parece que o enrolamento é do lado externo do corpo, eu não sei, porque está coberto com cera. Aqui ele não é ajustável, né? Aqui está fechado. O ajuste eu percebi, quer dizer, eu descobri olhando bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para vocês verem. É um parafusinho muito pequeno aqui. Esse é o ajuste do oscilador local. Muito interessante, cara. Nunca que eu ia imaginar que seria esse, né? Quem ajusta, né? Então vamos fazer um teste aqui. Tem uma bateria. Eu já deixei o potenciômetro ligado. Oi. A gente tem um chiado aqui, característico. Mas não sei se tem recepção. Tem uns pedacinhos aqui do gabinete que estão caindo aqui. Eu acho que eu vou depois dar um jeito de colar eles para não perder. Estática eu tenho, mas eu não tenho nenhum sinal de estação em si. Parece que tem algum mau contato aqui em algum lugar. Pode ser solda fria também. É um negócio dessa época. Eu não duvido de nada. Um dos testes que a gente pode fazer aqui, eu vou pegar esse tá um pouquinho ruidoso. Eu vou deixar ele numa estação aqui, vou ver se o oscilador local está funcionando. Pelo jeito não. Era pra ele dar Era pra ele dar uns barulhinhos agudos assim. É quando o oscilador local tá funcionando. Acho que pode ser solda fria, resistores quebrados, que mais? Capacitores eletrolíticos vazios também causam isso.
essa interferência do monitor. Só para fazer um teste. Eu vou usar esse outro rádio aqui. Só para checar se dá pra gente ver se o oscilador local tá funcionando. Pronto, a mesma coisa. Porque um rádio AM, olha, tinha que fazer esse barulho. Esse é o barulho que eu esperava que eu mostrasse. Mas pelo jeito ele não está fazendo esse barulho. Aí, como eu estava dizendo, todo rádio AM ele tem uma... Ele meio que transmite também, um pouco, né? Aqui não é nada. Não, ele fez. Tá ok. Eu acho que o oscilador local dele tá funcionando. Agora tem que fazer uma mágica aqui. Deixa eu ver. Os terminais desse capacitor aqui não tá colaborando, não. Eu preciso ver se a gente tem recepção, né? Algo assim. Pelo jeito, não. Eu não sei se pode ser alguma oscilação ou algum componente aqui dos estágios de FI, então algum componente está solto aqui, ou ruim, mas já é um bom sinal. Agora deixa eu ver temperatura. Temperatura não. Se tivesse algum componente esquentando um pouquinho, isso podia ser sinal de problema. Acho que é um caso bem parecido com aquele Mitsubishi que eu tive que refazer ele todo. Troquei todos os resistores, todos os capacitores, enfim, até que ele voltou a funcionar. Esse talvez seja um caso parecido. Uma coisa que eu notei aqui, percebi agora, esse transistor aqui está com a base solta, alguma coisa assim. Essa ilha tá solta, mas dá pra ver ali, a ilhazinha tá solta, mas ela tá ligada com outro componente que tá de fato soldado, né? E aqui realmente é só uma ilha flutuando aqui. Eu vou refazer esses pontos, colocar um capacitor de 22 nano aqui, ver como é que fica. Eu não sei se isso aqui é um problema, não, sabe? Eu não sei se é daquele capacitorzinho do Wiper, né, que tá meio aberto ali. Eu não sei se aqui é uma das pernas dele, não. Mas quando eu toquei de um lado a outro com o multímetro, ele acusou o curto-circuito, né, como se estivesse em curto. Então, a perna do Wiper do potenciômetro é essa aqui. E entre o potenciômetro, né, e a base do transistor de driver, ele está interligando os dois, né, para fazer o desacoplamento DC. Não era para acusar curto, não, sabe? Porque eu acho que um dos lados é esse no Wiper e o outro é esse ponto aqui. Não sei se ele está ruim, né? Mas vamos ver se a gente consegue tirar ele aqui do circuito para ver. Quer dizer, se esse ponto de solda aqui for ele, ainda tem esse dilema pra gente ver aqui.
Eu não sei se é. E aqui eu tenho que ser gentil, senão eu acabo levantando uma trilha, né? Deixa eu tirar esse resto de solda aqui. Tem umas bolinhas de solda que ficam no meio do caminho. Pior que eu não consigo chegar naquele ponto. Às vezes o circuito é tão pequenininho, cara, que qualquer coisinha você acaba fazendo uma ponte, né? Ele não tem máscara de solda, então é mais um problema pra gente se preocupar. Deixa eu ver se é isso aqui. Vou fazer só uma força de leve. É aqui mesmo. É ele. Será que ele tá em curto? Oh, eu acho que ele já teve dias melhores, né? Tá destruído. O eletrólito, né? Aconteceu alguma coisa aqui, hein? Eu acho que ele 3 volts, 5 microfarads é ele mesmo. Oh, rapaz, que foi que aconteceu aqui, hein? Vamos ver se ele encurta. Porque se passar a descer, aí o bias do transistor, sei lá, sobe, eu acho. Meio que o sinal ele sobe assim, mais sai do ponto de equilíbrio. Tá em curto mesmo. Na verdade ele tá quebrado, né? Então aqui eu vou ter que colocar um outro capacitor aqui nesse lugar. Bom, já é um começo, mas talvez ainda não seja esse o problema para o rádio não conseguir sintonizar emissoras. Cara, tá meio destruído. Meio não, tá muito. Olha a situação. É um rótulo, não sei, parece ser de papel. Uma tinta aqui, ele abriu. Essa é a lata dele. Como é que chegou nesse ponto, hein? Nunca vi um negócio desse não acontecer com o radinho. Deixa eu procurar um capacitor aqui pra trocar. Pronto, achei um 4.7, 50 volts. Aqui o lado positivo do capacitor vai para a base, aliás, o lado negativo do capacitor vai para a base do transistor, porque é PNP, né? E o outro lado vai para o wiper. Esse negócio tem um orifício aqui? Tem. Vou tentar abrir esse orifício para ficar melhor. Aqui no potenciômetro. Ou não, né? Tá parecendo que não. Deixa eu usar uma ferramenta aqui especial pra ver se a gente acha. Não, ele tem. Tem de fato. Positivo. Deixa eu ver o orifício aqui embaixo. Assim. Agora eu tenho que fazer uma mágica aqui, que é para esse capacitor ficar deitado aqui, só para a gente ganhar um espaço. Assim. Porque já que ele é axial, né? Ou é radial, as pernas estão no mesmo lugar e eu tenho que achar um jeito de amassar aqui os componentes para poder soldar. Então, um lado já foi.
Eu não sei não, mas talvez isso tem cara de que alguém andou colocando alguma... Quer dizer, se ele entrou em curto, é bem provável ele explodir. Porque esse é um capacitor de 3 volts só. E esse rádio funciona com a bateria de 9. Mas eu não sei em que ponto estaria passando a voltagem mais do que 3 aqui no circuito. Estou vendo no esquema, não vejo. Porque o sinal em si ele não tem como passar DC. Ele é isolado através dos transformadores de DFI, né? São enrolamentos separados. O ponto mais próximo tem um resistor de 100K indo para o terra. Que faz parte do circuito do controle automático de volume. Eu acho que não, porque se fosse 100K, não sei que 100K, só se esse resistor por azar, não, mesmo assim. Na base dele tem um de 50, que também está ligado no capacitor. O iPad dele, o mais próximo de um curto seria se o capacitor C13 estivesse em curto, mas aí ele faria terra comum, né? Ele deixaria passar o sinal de terra. O terra do rádio é positivo, mas não é o terra como a gente imagina, não. Porque o plano de terra do rádio em si ele é a alimentação positiva do aparelho. E esse é um ponto que está ligado realmente no negativo da bateria. Deixa eu ver, se passasse terra no potenciômetro, o potenciômetro também se abria. Porque isso fecharia um curto, né? E potenciômetro, eu acho que esse potenciômetro em si é de 1/4 de watt. Ele ficaria aberto. Mas eu mexi nele, ele está funcionando. O curso dele está ok. Então C13 não é o problema. Deixa eu ver em que outro ponto ele está ligado no positivo. Eu acho que... Deixa eu ver, terra... Não. Se fosse o positivo direto da bateria, seria mais ou menos o secundário do transformador, que está ligado direto no alto-falante, que é a parte onde pega a corrente, né, em si. Mas esse seria realmente o terra do rádio. Mas só tem esse ponto para passar muita corrente, que ele tem que passar por um resistor de 200 ohms. Aí esse resistor ele limita a corrente, ele não deixaria estourar não. Talvez alguém tenha tenha testado com alguma fonte assim externa, colocou direto nos terminais desse capacitor, né, desse aqui, ele acabou explodindo ou entrando em curto. Bom, ele tem marcas que já foi aberto, né, então eu acho que pode ter acontecido algo desse tipo. Porque eu nunca que um aparelho assim funcionando com pilha iria causar a explosão de um capacitor desse jeito. No entanto, né, como ele é um componente feito no Japão, e nessa época os eletrolíticos não tinham uma boa qualidade. No 60, ainda não. O Japão ainda estava engatinhando para a qualidade ainda era a época que eles tinham os primeiros transistores de germânio. Os Estados Unidos já tinham transistores de silício, né? E o Japão ainda estava tentando fazer o de silício deles também. Eles até inovaram, né? Quer dizer, tentaram fazer de um jeito de burlar, né, todo esse processo, colocando um substrato de germânio, ou uma pastilha de germânio, né, que seria o transistor deles. Deixa eu ver aqui, tá algum curto aqui? Eu acho que não. Não, é só resina.
Aí eles estavam fabricando transistores de silício, né? Onde havia uma pastilha em si de silício, mas de fato eles estavam colocando o transistor de germânio na pastilha de silício, né? E vendendo como se fosse um transistor compatível com os de silício norte-americanos. Nada demais, porque essa corrida de tecnologia em si, acho que todos é natural que os países entrem, né, nesse jeito, assim como a corrida para o espaço também foi. Os russos foram primeiro, os americanos depois. Não é bem a questão assim de quem chega primeiro, talvez. O ponto pode ser também quem tem a melhor tecnologia, a melhor qualidade em si. O Japão naquela época era mais ou menos a China, assim, em termos de qualidade. Se bem que hoje a China está fazendo coisa boa também. Embora cópia, né? Parece ser essa a especialidade dos chineses. E até cópia deles mesmos. Incrível. Agora eu vou checar aqui para ver se o curto continua. Eu creio que não. Só vou deitar um pouquinho para cá esse cara. Bom, o ponto que a gente estava vendo, né, era entre o Hyper aqui e esse meu outro ponto aqui. E agora parece que está correto. Então vamos ligar aqui de novo para ver se o resultado mudou alguma coisa. Isso aqui é duro, hein? A mesma chiadeira, nada de especial. Eu não sinto estática da antena. Quando a gente põe o dedo era para mostrar alguma coisa. Mas pelo jeito, nada. Já era para o meu computador estar interferindo nele. Não. Continua sem recepção. A gente está indo pelo básico, né? Pelo mais óbvio em si. Um capacitor ruim, um curto. Esses caras fizeram uns terminais aqui que quase não sai a bateria. Então vamos ver mais aqui. Se alguém fez esse teste no Hyper, então ele teria detonado o driver o transistor de driver, né? Colocando uma tensão muito mais alta do que a junção aguenta, né? Isso aqui é 9 volts, né? Talvez alguém tenha colocado até mais para estourar esse capacitor. Vamos ver aqui como é que fica, hein? Soldas frias. Eu acho que estava na hora da gente pegar o osciloscópio para ver o sinal, para ver se de fato está funcionando. Que uma estática como aquela que a gente está visualizando ali, quer dizer, está ouvindo, né? Pode ser, ela pode vir dos estágios de FI, mas exceto o oscilador local, né? Pode estar, sei lá, oscilando na faixa muito mais alta do que foi desenhado. Ele pode estar desajustado também, o aparelho. Deixa eu me ver aqui. A inspeção visual tem que ser feita. A antena tá ok. Ao menos essa parte ela tá boa. Achei que os enrolamentos tá dando 6.8 no primário, né, em resistência DC, né, e 0.4 no secundário. Então a antena tá ok. Pode ser realmente capacitor variável ruim, quem sabe? Não.
Me parece ok. Se a gente colocasse um spray de limão contato aqui dentro dos... Mas não tem como não, porque ele é selado. O máximo que a gente ia fazer é destruir esses trimmers aqui. Mas a membranazinha eu tô vendo daqui. Tá intacta. Então os trimmers estão ok. Os capacitores aqui eles estão frios. Né? Não tem nada quente aqui, que é um bom sinal. Porque se fosse curto, poderia ser transistor em curto, né? Aí ele realmente esquenta. Até com 3 volts ele esquenta. Imagine 9. Aqui o que sobrou para fazer agora é ver se algum capacitor desse aqui da seção de... É mesmo, na antena tem um capacitor também. Na antena não. É um capacitor de 5 nano que está ligado entre o emissor, né, do transistor do oscilador local e o terminal do meio do primário do transformador do oscilador local. Eu espero que ele não esteja aberto, que aí a gente tem um problema muito sério. Se bem que eu não estou vendo marca nenhuma aqui de maus tratos nele. Como é que eu checo esse ponto dele? Secundário dele ligado no coletor e no primeiro estágio de FI. No primeiro estágio de FI é o amarelo. Eu acho que eu estou visualizando aqui onde é que está a base dele. Esse fio amarelo está em cima. Esses 2 terminais aqui deve ser aquela partezinha metálica do corpo, né, da lata, que realmente segura o transformador. E aqui também ele funciona como se fosse um terra. Aqui eu tenho um, parece que sim. Tem o branco aqui. Mais embaixo tem o preto. Tá nessa região. Eles têm um desenhozinho como se fosse um Y, você percebe. Tem mais ou menos embaixo dele. Agora, do oscilador local é mais complicado para saber se o enrolamento está aberto ou não, porque ele não tem 2 terminais. Eu não vejo aqui em que pontos eu vejo esse oscilador local. No entanto, tem um transistor que ele está aqui em cima, nessa região aqui. Pode ser esse ponto de solda, esse ponto mais perto no wiper, esse aqui com fio branco. Com fio branco. Não, peraí, tenha calma. Esse fio branco aqui parece com que... Parece que está ligado no terminal do capacitor variável. Deixa eu ver, os terminais dele tá virado para que lado? Esse, do lado da antena. Direto assim. 1, 2, 3. É o fio branco. É o branco. Esse fio branco aqui é um dos terminais, que é o do trimmer. Quer dizer, é da seção do capacitor que vai direto para o oscilador local. Então esse aqui é o pino central dele, do oscilador local. Só que eu queria ver a extremidade dele. Ou não está acessível, né? Quer dizer, uma parte tá, que está ligada no terra. Cadê o terra dele? O terra é o positivo. Dá pra gente ver aqui. Se eu ver um curto-circuito entre esse ponto aqui da chave e um desses 3 aqui, aí eu descubro se ele tem mais um terminal aqui. Tem esse. E de fato parece. A não ser, tá com a cara. Deixa eu ver. Esse também é. E agora que eu não sei qual é deles. Positivo. Quantas conexões esse cara tem? Pelo que eu tô vendo no gráfico, uma vai pro terra.
Uma vai para o capacitor variável na segunda seção. Outra vai para... Quer dizer, tem duas partes do enrolamento que está ligada na segunda seção do capacitor variável. Uma está indo para o terra, que é comum. A outra está indo para esse fio branco. Se ele apitou é porque é. O fio branco, na verdade, é só uma ligação dele. Saindo do capacitor C4, né? C4 é 5 nano. Tem um capacitor aqui nessa região da antena. Eu só tô vendo esse aqui. Tem dois capacitores perto aqui dele, né? Um é de 2 nano, que eu tô achando que é esse maior, que é igual aquele outro que eu mostrei. E o outro tá aqui escondido. Esse deve ser o de 5. Não tem nenhum resistor ligado nele, no oscilador local, mas tem no capacitor, resistor de 2K. 2K, tô vendo aqui 2, vermelho, preto e laranja. Mas laranja é 3, seria 20, né? Isso aqui é marrom ou é vermelho? Marrom, né? É marrom, é 1K. Aliás, 10K. 10, 3 zeros, 10K. Esse 10K tá em paralelo com esse capacitor de 2 nanos quadrado aqui. Não é ele. É o de baixo aqui. O próximo valor não dá para enxergar. Tem um que começa com a banda laranja. 3, né? Laranja é 3. Nessa região eu não tô vendo nenhum, começa com 3. Laranja, preto, vermelho. 3K. Se fosse 2 seria vermelho, né? Como esse modelo não é o 303 que eu tô vendo aqui no esquema, né? Esse aqui é o 301. Pode ter alguma componente diferente no lugar. 2K. Tem esse outro resistor aqui que eu não consigo ver direito. Começa com cinza, é? Cinza. Cinza. Cinza é 8, né? Cinza, preto e laranja. 3 zeros? Não pode ser 80K não. 70K. É 70. Então essa cor aqui não é cinza não, porque não dá pra ver direito. Isso aqui era pra ser lilás. 70K tem no esquema. E tem um de 100K. Mas esse de 100K é na região aqui. É esse transistor. Nessa região por aqui tem um de 100K. Então não é esse. Eu tenho 3 resistores nessa região aqui do oscilador local. Os 3 valores que eu estou vendo aqui no esquema são 2K, tá ligado direto no capacitor de 5 nano, né, entre ele e terra, que o terra é o positivo. Posso até fazer esse teste aqui, só colocar a ponta de prova aqui. Deixa eu ver se era para ser, vou ler valores de até 100K, né? Tá aqui na escala de 200 para ver no multímetro, ponta no positivo. Isso aqui é uma leitura esquisita, tá? Não vai dar para ver direito não, é só para ter uma ideia se realmente é isso. Essa perninha de cima do resistor aqui é o terra. Aqui eu tô vendo 10K. Terra. Então esse aqui é um resistor de 10K, esse resistor mais do meio. É 10K esse aqui. Esse aqui devia ser o de 70. Esse aqui tá marcando 10. Então essa faixa não era pra... Ah, deve estar de cabeça pra baixo, cara.
Pode ser isso também. Que eu tá de cabeça para baixo. Laranja, preto, vermelho, 3K. E esse aqui é marrom, preto, laranja, 10K. Ah não, eu tô vendo o valor desse aqui. É, que eu vejo na perna desse aqui. 10K, 10.2K. 10.2 tá bem próximo para um resistor tão antigo. A tolerância tá boa. Tá muito boa. Eu acho que eu não vou conseguir ler esse resto não, por causa do transistor ligado em si. Eu não consigo ter essa leitura. O de 10K eu consegui ler, porque o enrolamento está separado. É como se estivesse flutuando. Agora esse de 70K, ele está ligado no terra, né? 200 ohms. É esse resistor aqui. Deixa eu ver se eu consigo alguma leitura aqui nele. Zero ponto 6. É um valor baixo? Não era para dar baixo não. Mais baixo ainda. 290, como se fosse 300 ohms. Do outro lado do resistor, 185, 200 ohms também. Não, ele teria que ser vermelho em vez de laranja. Pode ser um resistor já fora de, com a tolerância já esquisita. Já está fora de tolerância. Bom, o esquema mostra 2K, é só dar uma olhadinha no corpo dele para ver se o valor está batendo. Se o valor estiver muito diferente, assim, esquisito, muito alto ou muito baixo, aí a polarização do transistor já era, né? Aí não vai funcionar. Ele não vai conseguir pegar o sinal da antena, amplificar nem misturar. Eita bagunça. Então, vamos ver aqui, voltando para o oscilador local. Os pontos em comum que eu estou vendo aqui é aqui no potenciômetro. Eu tenho que ver 0. Aqui não é, esse ponto não é. Esse também não. Deve ser o secundário. Esse não. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui é. Pode ser esse aqui, né? O primário dele, né? Esse pode ser o primário. Eu acho que não dá para medir no circuito desse jeito aqui. 1.6 ohms. No secundário dele, né? Que é onde a antena ficaria ligada, né? Mas a antena está ligada na base do transistor. Não tem nenhum resistor por perto para que eu possa me basear. A não ser esse fio branco aqui do capacitor variável. Para menos esse aqui eu sei, esse aqui é o pino central do primário. Esse ponto com esse aqui, não, nada. Esse com esse, nada. E esse com esse no 12 ohms. É meio complicado achar aqui. Bom, se for ele, eu teria que ter uma leitura do a partir do positivo, né? E no capacitor. Na área do capacitor é por aqui.
14 ohms entre alimentação positiva, que seria o terra, e o capacitor variável, segunda seção. 14 ohms é pouco. Se for entre o terra e a seção do capacitor, isso passa pelo enrolamento do transformador do oscilador local. Mas aí, ou esse 2K tá ruim, ele tá mostrando 14 ohms em curto, né? Tem que ver. Só que eu não consigo descobrir que pontos aqui dele, do circuito, é esse resistor. Eu não consigo ver. Tem muita coisa na frente aqui. Acho que é esse pino vermelho aqui. Vamos ver se ele tá aqui. 3K3. Né? De fato ele começa com laranja, mas ele termina com vermelho. Seria 3, 0 mais 2 zeros. 3K. Ainda está na tolerância. Agora tem um outro aqui que eu não consigo achar o ponto dele de solda. No ponto em que ele está soldado. Mais embaixo ainda. Talvez seja esses dois. Ele mostra 3K também. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou olhar esses resistores e esses capacitores aqui de disco. Quer dizer, de disco não, porque é quadrado, né? Esses cerâmicos aqui. Eu vou acabar substituindo todos. Diodo N34A. Raridade isso aqui, viu? Com a capinha branca e tal. Germânio mesmo, da época. Então vamos lá, vamos ver esses resistores aí. Bom sinal. Aqui é no diodo de detecção. Tem uma portadora aí. Então ele tá funcionando. Deixa eu ver aqui. Só que o sinal está muito baixinho. Aqui a sensibilidade está no máximo. Bom, eu olhei mais um capacitor aqui, da Sharp. Esse 10 micro aqui. Um corpo em alumínio em si, né, mas com plástico pintado. Na escala de resistência ele está dando mais ou menos 400K assim, de resistência. Como é que está deixando passar a energia DC. Então, vamos ver o que acontece aqui. Eu troquei dessa seção aqui porque esse capacitor ele está ligado na alimentação e no center tap do último transformador de FI, né, que é o de detecção. Vamos ver aqui. Sabe o que isso parece? Deixa eu ver se ele faz de novo aqui. Faz. É como se realmente fosse capacitor eletrolítico, sabe? Ele deixa, enquanto o capacitor está funcionando normal, né? Ele está bloqueando o DC, aí o resto do circuito funciona. Só que, no entanto, quando ele começa a passar a energia DC, aí isso tira a polarização dos transistores aí que está associado. Tem mais um, quer dizer, tem mais dois capacitores aí para trocar. Um fica bem no emissor do driver, indo para o terra. Eu creio que esse seja um capacitor para enfatizar alguma frequência, né,
de áudio, talvez, sei lá, 200 Hz por aí mais ou menos, ou mais, né, uns 400, algo mais no sentido da voz. E o outro é o do AVC, que ainda tem que checar. Eu vi que ele fez um barulho, né, um usuío, fez um né, depois sumiu. Isso talvez seja também lá o capacitor do AVC. Então isso me leva a crer que esses capacitores aqui estão todos ruins. Talvez esse aqui não tenha simplesmente estourado não, sabe? Mas pode ser corrosão, porque ficou muito tempo, sei lá, esquisito, né? Esse aqui tá todo solto, hein? A lata dele é comum com esse pino aqui, então ele aqui deve ser o negativo dele, que isso forma um escudo, né, para o sinal que entra pelo positivo, né, faz mais sentido assim. Agora realmente aqui tem um material branco poroso, né, tipo um pó, pode ser o eletrólito mesmo, seco, né. E esse, né, pode ser o sintoma dele não funcionar realmente. Eu troquei esse aqui é um de 10 micro, só que eu não tenho, eu pus 22, serve do mesmo jeito. Ele só está fazendo parte meio que da alimentação, não sei, alguma coisa assim. Tem um de 30 aqui. Eu acho que esses dois aqui embaixo são de 30. Tem dois aqui, um em cima do outro. Esses dois são 30. Então vamos ver, se for esse o problema mesmo, então tá funcionando ok. Só um capacitor quebrado, né, de cerâmica, que eu já coloquei. E esses eletrolíticos que estão desse jeito. É uma pena que eles são até bonitinhos. Queria preservar até a originalidade do aparelho, né? Tem essa mangazinha aqui de tecido, né, para evitar mau contato e tal. Eu estou usando um pequeno tubo de, creio que isso aqui é nylon. Isso aqui é tirado de fio de cabo de rede, né, que é aquele fio normal assim que eu simplesmente cortei um pedacinho, né, tirei a manga, a capa dele, né, e coloquei nos terminais aqui para evitar um mau contato com esse pino aqui perto. Então vamos ver, vamos trocar esses dois aí para ver o que acontece. Bom, eu acho que eu descobri algum problema relacionado também a uma intermitência que eu estava vendo aqui nele. Assim que eu troquei esses capacitores aqui, esses eletrolíticos, eles estão mostrando uma resistência, embora que é uma resistência alta, mas já é da ordem de 400 kΩ, né? Então eu acho que eles já não estão muito bons não para deixar lá no rádio. É uma pena porque eles tem esse visual, né, antigo, né, que combina com o aparelho, mas não tem como deixar lá. E como eu queria que ele funcionasse, né, então realmente tem que tirar de lá. Esse capacitor está sem as perninhas, né? Aí eu troquei por um de disco, semelhante, mesmo valor, né. Esse aqui é um de 40 nano, aquele ali é um de 20, né. Esse aqui já é um de 40 nano. Esse ficava numa seção aqui desse circuito, onde está esses dois pontos aqui. Aí eu desconfiei dele também, mas eu acho que ele não está ruim não. Bom, se for semelhante àqueles usados no Mitsubishi, né, no CX515, aquele primeiro que eu mostrei, né, que é vermelhinho e tal, com a grade dourada, todos os capacitores que estavam lá estavam descascados, né, do tempo mesmo, não tem como. É um aparelho do 1959, né, não é resistir tanto tempo assim. Mas esse aqui ele já é de cerâmica. O outro me parece que era coberto com um tipo de plástico lá. Não sei se é teflon ou nylon, não sei. Só que o material rachou, né, com o tempo, né, e o capacitor acabou se estragando. Inclusive, no CX515, na época que eu estava mexendo, eu já notei que uma das pernas do capacitor já estava partida, né, como quem, sei lá, oxidação também.
E meio que ele sofreu, né, com vazamento de bateria, aquela coisa toda. Mas, né, e os resistores também, que estavam todos fora de tolerância, teve que reconstruir o rádio todo do zero, né? Eu encomendei resistores e capacitores na Proese, que para mim tem sido a loja que tem mais oferecido coisas mais em conta, né? Apesar de que eu moro no extremo oposto do país, né? Eles são do Rio Grande do Sul, eu sou do Nordeste. Mas as facilidades que ele tem, no fim das contas, compensa, né? Eu também comprei na Eletrodex também, né? Fica em segundo lugar, né? Na minha escolha. Também comprei na Eletroparts uma vez. Também estava com preço acessível bom, dependendo da situação. E a terceira foi Tiger Comp, né? Que é a loja que o Wagner Rambo do canal WR Kids, né, recomenda para o pessoal que mexe muito com sistemas digitais e tal, essa coisa. Algumas coisas de analógico também, né? Mas o foco dele é mais, às vezes é mais coisa digital assim, né? Chips porta-lógicas, multiplexadores e afins. Não, tem muito microcontroladores também, né? Então tem muita coisa boa lá na Tiger Comp também. Mas pra mim, né? Pelo menos pra minha situação, a Proese foi quem mais me ajudou nesse sentido, assim, de ter os componentes que eu tava precisando. Então é um lugar bacana de se comprar. Todos esses quatro que eu citei são bons. Eu só não tenho muita familiaridade com Eletroparts. Talvez seja porque eu só fiz uma compra, né? Então eu não tenho, não sei, ainda não tenho uma opinião sólida quanto a eles. Mas eles também têm um vasto, quer dizer, tem muitos componentes lá também. Os que você não acha, né, na Proese ou na Eletrodex, você pode achar no Tiger Comp lá, na Eletroparts também. Tem outros lugares também, Eletroaquila, algo assim. Mas eu acho que a Eletroaquila é mais para eletrodoméstico, eu não lembro. Mas eles têm eletrônica também. Mas, né, pelo que eu vi aqui, o que estava impedindo dele de funcionar, de fato, porque ele não dava sinal nenhum, estava morto, pode ter sido causado primeiro pelo capacitor do Hyper, que está nesse estado aqui deplorável, né? O eletrólito dele já vazou todo, que não tem mais nada, só tem oxidação nele aqui. Foi a única coisa que sobrou nele, foi a oxidação. Dá pra ver até ele é branco, né? Esse branco é um pó. Então isso aí deve ser corrosão já do alumínio, né? Porque alumínio vira alumina. E o corpo dele é meio que coberto com um cilindro de alumínio, né? Então esse aqui não ia deixar passar áudio, né? Só ia passar energia descer para o estágio de drive, né? Aí o transistor deveria estar operando com o bias muito elevado, né? Se bem que ele é PNP, né? Então é tensão negativa, né? Não, mas eu acho que ele estava empurrando o sinal demais para cima. Aí já deixava o transistor na região de saturação. Tão absurdo é que talvez o transistor tivesse ligado como se fosse uma chave. Então não importa o sinal que passasse por ele, né? Ia ser ignorado, porque tem muita tensão DC passando. Fora que isso talvez também cause oscilação, né? Tem partes aqui que realmente qualquer coisa aqui faz ele oscilar. Eu notei que ele tem, quer dizer, pelo esquema que eu andei desenhando aqui, ele tem aqui umas partes meio esquisitas aqui, mas eu percebi que ele tem. Aqui está marcando C9, né? Esse é o capacitor interno do último estágio de FI, né? Do transformador de FI, já. Do transformador perto do detector, né? No último estágio. O vizinho dele está esse C8 aqui, que o valor está marcado em 4.5 picofarad. Isso aqui está parecendo ser uma realimentação. Se bem que está como se fosse assim, quase ligando o coletor, né, com a base. Como que esse transistor aqui tem uma tendência a oscilar, né?
E se esse cara oscilar numa frequência que não é de 455 kHz, então o sinal some, né? Você não vai ver nada lá. Eu colocava o meu osciloscópio, o transformador ignorava, né? Que isso aqui funciona também como um filtro. Ele não vai aceitar frequências maiores e nem menores que 455, ele rejeita. Aí eu não tenho certeza, quer dizer, nunca ia ter certeza se estava passando alguma coisa aqui. Mas como o meu osciloscópio, né, quer dizer, o terra dele é compartilhado com o terra da tomada, essas coisas, então se eu tiver algum aparelho tipo fonte chaveada produzindo ruído indo para o terra, né, o meu osciloscópio às vezes como ele é puramente analógico e simples, né, ele é bem simples, na verdade é bem simples. Ele é um Kenwood CO1303, né, de 1975, né? Então ele meio que introduz, assim que você põe a ponta do terra, né, eu estou praticamente ligando o terra dos meus equipamentos nesse raio. E como tem uma certa, né, um certo ruído, né, então isso acaba indo para o circuito e causa alguma oscilação indesejada aí. Inclusive quando eu estava plugando o cabo, o terra dele, né, e assim que eu encostava com a... Quer dizer, não, acho que assim que eu plugava o terra, esse rádio ficava mudo. Como se estivesse passando alguma oscilação assim pro aparelho, né, e tal, e estava cancelando todos os sinais aqui. Mas eu não sei isso porque meu osciloscópio é muito básico, eu não tenho como mostrar isso, né, não tenho como provar. Então vou ter que deixar para depois. Então, pelo que eu notei aqui, eu substituí um capacitor só. Esse aqui era o C13, né, que é o que estava com as perninhas quebradas, faz parte do filtro passa-baixo. Agora é interessante aqui, porque esse rádio ele não tem o filtro completo. Porque geralmente depois do diodo, né, tem um capacitor que vai para o terra, né, aí vem um resistor, que aqui está no lugar do potenciômetro. Esse resistor varia de 470 ohms até 1K, 1K2. Depois tem um outro capacitor que também vai para o terra, né, meio que formando, sei lá, um outro filtro de passa-baixa, né, para tirar todo o resto de DRF aqui que passa, né, pelo diodo, para não ter que vir para cá para o drive, né. Se bem que esse drive aqui é um 2SB 7.5. Não sei se ele tem uma tendência a oscilar em alta frequência não, mas qualquer coisa acima da frequência de áudio a gente já não ouve, né. Então se ele tivesse oscilando também podia ser um outro fator que para deixar o rádio mudo, mas é difícil. Uma das coisas que eu notei aqui nesse rádio ele não tem esse filtro completo, como quem usa o próprio potenciômetro, né? É tanto que dele aqui dele sai direto aqui, é um fio amarelo que está no circuito atrás, aqui dá pra ver, esse fio amarelo aqui ele está ligado no potenciômetro, esse pedaço aqui. Tem um outro pedaço amarelo aqui, né, que ele está ligado nesse capacitor aqui de 30 microfarads. Que esse aqui, junto com o R7, ele forma o circuito do AVC, do controle automático de volume, né. É tanto que ele está ligado aqui nesse enrolamento aqui, nesse secundário do primeiro estágio de FI, que geralmente é ligado aí mesmo. Aí isso aqui meio que despolariza o transistor, né. Aí ele altera o ganho, aí o volume cai, essa coisa toda. Dos estágios de FI, o transistor usado é um 2SA12, nos dois estágios, né? E o oscilador local é um 2SA354. Isso aí foi tirado do esquema do BP303 e também do 101, que é aquele que eu consertei há muito tempo atrás. Os transistores são os mesmos, são os mesmos. Eu diria até que o rádio é quase o mesmo, mas a diferença é que o 101, ele apesar do número ser menor, na verdade ele é mais novo, né, do que esse modelo. Esse é o modelo de 1963. O BP101 já é perto dos anos 70, já no começo dos anos 70. Quer dizer, eu não sei, mas ele tende a ser isso porque é muito moderno, né? Ele traz esses filtros aqui, por exemplo, esse capacitor e esse R5 de 500 ohms como se fosse uma única pastilha de cerâmica.
Meio que formasse um circuito integrado, só que, né, rudimentar, com encapsulamento cerâmico verde, que no esquema eles mostram como M1, M2, M3, tem 5 desses mais ou menos, onde tem um resistor e um capacitor assim na base de um transistor, aí ele é um chip no BP101. Aqui seria um outro, aqui podia ser um outro. O filtro passa baixa do detector também é outro, tem 3 perninhas em vez de 2. Mas no fim das contas o esquema mostra o que é que tem dentro daqueles chips lá, então não tem problema nenhum se a gente colocar um capacitor, um resistor e um outro capacitor aqui, né? No modelo BP101, né, que eu consertei há tempo atrás, vai funcionar do mesmo jeito. Lá está escrito os valores dos capacitores e resistores internos. Eu não sei, mas é porque o que é que o Japão tinha de moderno naquela época, em termos de circuito integrado? Eu acho que não muita coisa assim desse jeito. Eu não tenho lembrança nenhuma de nada, porque nessa época o Japão ainda estava melhorando, eu acho que ainda estava engatinhando na produção de transistores de silício. Meio que o Japão, né, meio que se atrasou um pouco nesse sentido, mas também quando eles pegaram a coisa. Fizeram os transistores que até hoje são bons, aqueles Toshiba. Eles são umas pastilhas bem largas assim, que eu não lembro o nome não. E até a série, né, 2SA 1943, 2SC 5200, né, que é o mais famoso e utilizado hoje em dia no mundo dos amplificadores, né, nos estágios de potência. Mas tem melhores também, deve ter melhores, é só o problema. Então o que eu percebi foi isso, né? Tem um fio branco aqui, que ele está saindo direto do diodo, né, indo para o potenciômetro também. Esse fio branco nada mais é do que essa perninha aqui. Porque esse aparelho aqui é tão pequeno, que os componentes estão tão espremidos que é inevitável não ter um jumper ligando alguma coisa. Esse fio vermelho, por exemplo, aqui é um jumper, né? Esse outro vindo para cá é um jumper, esses dois amarelos, esse branco é um jumper, esse branco também é um jumper. Não tem como, é muito pequeno para traçar uma rota aqui. E eu andei pesquisando assim a maneira como eles desenhavam o circuito, né? A gente vê tracinhos assim meio arredondados, né, no circuito. Eles meio que desenhavam com fita, né? Tem uma fita bem fininha, eles iam desenhando com o dedo assim, esfregando, na maior paciência do mundo. Olha, tem um jumper até aqui, um fio branco vindo pra cá. Aí eles meio que faziam tudo na mão, assim, né? Tudo manual. Tanto que esse circuito aqui nem sequer tem máscara de solda. Aqui é o cobre nu e cru, velho. Só que aqui ele tá coberto ainda com alguma coisa aparecendo cera. Porque essa altura é o cobre, né? Ele já era pra estar, o quê? Verde, né? Essa altura. Tantos anos pegando umidade, essas coisas, né? Então, né? Aí pelo que eu percebi, o problema era esse. 22 horas e 43 minutos em Aracaju. Agora eu vou dizer uma coisa. Esse rádio é muito alto. Funcionando com 9 volts assim, é muito alto. E o consumo dele, né, em repouso é de 10 mA. Eu ainda não medi ele com volume no máximo não, mas o repouso é 10 mA, que é o normal para todos os rádios que eu vejo, né, que são dessa era do Germânia. Tem uns que é até menos, né? Eu acho que o Hitachi que eu mostrei, o TH660 é menos, um pouco menos, 7 mA. Coisa bem fantástica assim. Já o de silício é 15, tem 20, 25, né? Ele já consome um pouco mais. Bom, aí o que eu achei aqui no esquema que eu desenhei, aqui é o transformador de driver, né? Tive que cortar um pouco aqui, acabei desenhando mais embaixo. Medir os resistores também, aqui tá dando, porque aqui tem um termistor, né, em paralelo. Nessa época aqui a gente podia usar o que? Um diodo no lugar, algo assim. Mas aí eles optaram por usar um termistor. Tem uma rede de 10 ohms aqui, acho que aqui é para limitar a corrente, né? Porque se deixar com 1 ohm só, né? Como acontece nos rádios que só usa 3 volts, talvez a corrente aqui de repouso fique muito alta. Deixar o estágio mais quente.
E eu acho que é isso aqui só que eu notei. O primeiro capacitor que eu arranquei foi lá do potenciômetro, né? Que é esse cara aqui, de 5 microfarads. No esquema está marcado como C17, mas ali é para o modelo 303. Esse aqui é o modelo 301. Deixa eu ver mais aqui. Esse resistor de 1K está medindo 1K. Todos os resistores, até onde eu consegui medir, apesar de todos esses anos, está na tolerância como se fosse um resistor novo. Não tem problema nenhum. Tem um capacitor de 2 nano aqui entre coletor e terra no driver, talvez para tirar algum resto assim de ruído. Esse 30 com 1K deve formar alguma rede que enfatiza frequências nas frequências da voz, assim, mais ou menos 500 Hz, 1000. Acho que 1000 não, porque 1000 é muito agudo. Mas eu acho que ele estava querendo enfatizar uma frequência um pouco mais baixa da voz, para encorpar o som. Porque, sinceramente, tem um rádio da Philips que eu consertei, aquele parceiro, que é muito agudo. Aí eu vi que esses rádios não tem esse capacitor aqui. Não tem essa configuração. Isso aqui é típico de um amplificador classe A, né? E aqui é um classe B. Aqui embaixo, no modo push-push. Se fosse push-pull, né? A setinha estava seguindo num sentido só, mas aqui é push-push. Uma topologia diferente aí. Deixa eu ver, acho que foi só isso aqui. Aí troquei esse C10 aqui, que é um capacitor que está bem do ladinho aqui. Mas eu acho que o problema não era ele não. Porque quando eu troquei o primeiro eletrolíticos, qual foi? Ele foi do volume, teve o segundo também, que era um de 10 microfarads. 10 microfarads está aqui embaixo. Que ele está ligado direto na alimentação, como se fosse como se fosse, sei lá, um filtro para evitar o motor bolting e tal, né? Uma reserva adicionalzinha, né, para conter as modulações que vêm direto do sistema de saída do alto-falante. Algo assim desse tipo, né? Passando pelos 200 ohms e tal para limitar a corrente, essas coisas. Então isso aqui meio que forma um filtro também. Assim que eu fiz isso aqui, eu comecei a ouvir a voz de uma emissora já, da emissora local. Aí tá, né? Então deve ser capacitor vazio, não tem como não, os capacitores ruins. Aí tirei em seguida, deixa eu ver, tem mais 2 capacitores aqui que eu tirei. Será que eu esqueci de desenhar? São 4 no sistema, né? Tem um aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3. Tem um quarto capacitor ainda. Não estou encontrando não. Ele está aqui? Não. Eu acho que eu esqueci de desenhar. C10. Mas ele tem a ver também com a tensão. Assim como tem esse de 10, ele tem em algum outro lugar aqui um de 30. Também é o mesmo valor de 30 microfarads daqui. Aqui é o do AVC, deixa eu me ver. Esse aqui. 1, 2, 3, 4, tá certo. Um do drive e o outro do AVC. Quando eu troquei o do AVC, aí a voz começou a ficar mais alta ainda. Troquei esses 2, né? Quer dizer, 3, já tinha trocado 3. Aí faltava só mais um. Que era o do driver. Esse daqui. Aí quando eu troquei, ele deu um ar assim de áudio em si. A emissora deu pra ouvir certinho. Só que depois o som começou a ficar sumindo. Sumia e voltava, sumia e voltava do nada. Aí eu pensei assim, não, deve ser alguma intermitência em algum lugar, alguma peça encostando. Aí me veio assim na cabeça também os transistores, né? Porque eles são bem antigos. Eu não sei se alguém já andou testando por não saber ligar, porque os terminais da bateria estavam arrancados. Se você não tem um esquema, não tem como saber onde ligar, né? Mas eu soube pelo esquema, porque dessa era do Germânia, né, a chave geralmente é onde você liga o positivo da bateria. Aí então eu descobri que tinha um pontinho de solda com as marcas como quem tinha um fio lá, só que ele foi arrancado, né? Aí eu soldei lá e depois eu não descobri quem era o preto, né? Eu achei um ponto aqui
Esse fio aqui eu achei um ponto parecido, talvez com a marca assim, mas desconfiando já. Porque eu não tenho ideia se era o Terra, né? Eu sei que o Terra tem esse resistor de 200 ohms aqui, hein? É, ligado nele. Isso aqui tá ligado no Terra. Então eu comecei a buscar no esquema, né? Qual dos resistores aqui estava ligado direto no Terra. E quando eu achei, eu olhei o valor, né? Tava marcado lá com as faixas, né? Vermelho, preto e marrom. Aí eu achei 200 ohms. Então eu já tava no lugar certo. Ali era o negativo. Eu usei até as pontas do multímetro e uma fonte externa aqui. Assim que eu toquei, o rádio começou a tocar essas coisas. Só que aí tem um problema de intermitência que eu ainda agora não sei o que foi que causou. Eu até tirei a cera que estava impedindo, estava cobrindo o oscilador local, né, o parafuso. Aí dei um ajuste assim, mas eu não forcei. Eu só girei e voltei pro lugar para não tirar do ajuste. E parece que tá ok, sem problema nenhum. Tá até topando aqui. Nem isso ele aguentava. Você topava nas coisas aqui, o som sumia e morria de novo. E mesmo depois de eu ter tocado aqui os pontos de solda para ver se era solda fria, nada. Não resolvi. Bom, depois de ficar um tempo brincando aqui, eu acho que esses transistores aqui tá com problema já. Eu desconectei o capacitor do wiper, né, para deixar o amplificador separado de tudo, né? Tanto que ele tá ativo aí. Deixa eu pegar aqui a caixinha de som aproximada do microfone, certo? Só que tá com um problema. Esse tipo de transistor de germânio ele apresenta um problema com o tempo, que é uma oxidação dentro do invólucro. E até mesmo se ele levou pancada, coisa assim, né? Como é que diz assim? A junção pode estar até intermitente dentro dele. Mas esse está com problema, porque ele está com chiado. Não sei se dá para ouvir. E assim que eu esquento o driver, o chiado aumenta. Tá vendo só? Então esse transfer de driver tá ruim. Tem que trocar por outro. Eu achei um 2SB75, que geralmente é usado nessa área. Mas como eu não tenho a maioria desses transistores, eu vou ter que talvez substituir por silício, né, e reconfigurar ele. Ao menos o estágio de áudio, né? Mas eu também estou achando que esses DFI também estão sofrendo com a mesma coisa. Eu achei alguns aqui de algum estágio de DFI de um outro aparelho. Eu achei que é um 2SB135, é. Dois SA49 ou 149, não dá pra ler direito. 2SA53. Eu vou ver se eu uso esses dois aqui, caso seja realmente um problema parecido com esse. Porque o rádio, de certo modo, ele tá... O oscilador local está mostrando um sinal bem limpo. Mas a recepção está muito... Eu consigo até sintonizar, mas o áudio está muito longe. Como se esse transistor não estivesse funcionando direito. Eu tivesse com esse mesmo sintoma de estar com esse chiado aí, que aí ele está em alta frequência, né? Tá oscilando. Aí esse vai ser um reparo bem difícil nesse radinho. A minha última saída é usar transistores que eu tenho de um outro Sharp, um modelo que é bem comum ainda. Esse aqui já é um pouco mais raro. Eu posso usar ele como doador de componentes. Mas dá uma pena danada ter que ir, né? Sacrifício todo pra trocar. Eu até tinha trocado os resistores dele aqui, né? Alguns estão fora de tolerância. Tem um que estava medindo, um que era para ser 100K, estava medindo 85.
Uns que era para medir 50, tava medindo 68, né? Então tá um negócio bem fora do esquema, né? Mas aí tem um problema, né? Que nem todo fabricante fala, né? Que às vezes esses componentes são escolhidos a dedo, né? Não é que de fato é um resistor de 100K. Por exemplo, de 50, né? Que eu estava medindo 68. Talvez na experiência do circuito, né? Com essas várias diferenças de tolerância, o que melhor se sai no circuito, né? É aquele mesmo. Mesmo que ele marque no corpo, né? 50, mas com a tolerância já bem fora do padrão. Mas às vezes é escolhido assim na fábrica, né? Pelo montador, que é o que melhor dá resultado no aparelho. Não é que de fato colocar o valor certinho vai funcionar também. Isso depende muito. Depende de muita coisa. Então geralmente eles escolhem a dedo os componentes. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou tentar substituir esse driver para ver se sai esse chiado. Checar também o de saída. Eu tenho um par de 2 SB77, eu ponho ali para ver se ao menos alivia esse problema. Eu acho que aqui tem uma... Sabe? Aí esse barulho assim, ó, pode ser o transistor aqui, do oscilador local. Ruim. A maioria aqui, né? Então, vamos ver se eu consigo resolver isso. Eu tentei aqui, infelizmente esses 2 SA12 aqui estão ruins. Da Hitachi, né? Isso aqui são dos estágios de DFI. Todos os dois eles estão oscilando em alta frequência. Aí, para resolver o problema, eu usei isso é temporário, um BC550, que é um transistor PNP, embora seja de silício, né? Mas ele de alguma forma serve também, embora que não é o ideal, que o rádio é como se ele tivesse com muito ganho. E eu não consegui fazer o último estágio funcionar com o transistor. Tive que desligar e fazer uma ligação direta do primeiro estágio direto para a detecção. Aí, infelizmente, eu não consigo fazer com que esse rádio tenha uma recepção mais sensível. E com isso também eu perco seletividade se eu fizer assim. Ele funciona como um rádio agora que só tem um estágio de FI, que são os mais baratos que tem por aí, né? Mas eu não vejo outra opção por enquanto. Eu vou deixar como ele está mesmo. Aí eu já ajustei até onde deu. O som dele tá bom. Ah, sim, falar em som, teve um outro transistor que também tá ruim. Ele aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. É esse aqui. Esse 2 SB77 aqui. 75. Ele é o driver do sistema de saída do rádio. Infelizmente ele também tá emitindo alta frequência, ele tá oscilando. Aí fica uma chiadeira. Aí eu troquei por outro que eu tinha aí o som voltou, mas tem alguma coisa nesse rádio que não me deixa ajustar melhor, infelizmente. Aí eu vou ter que parar por aqui mesmo. Eu já tentei colocar outros transistores, esses
Os SA49 da vida. A Hitachi também, mas infelizmente nele funciona muito precário. Tentei configurar o BIOS também do transistor, mas o melhor som que eu consegui ainda estava inferior a usar esse transistor de silício. Então meio que infelizmente esse é um rádio que não dá por enquanto para eu recuperar. Ele saiu do nada assim, né, que nem funcionava, mas está funcionando mais ou menos. Ele está assim 70%, né? Mas está funcionando. Eu estou usando aqui um modulador que eu montei ontem. Eu desenhei e montei já. Eu desenhei tem uma semana que eu venho testando. Venho projetando ele. É feito com Arduino. Deixa eu tirar esse zoom aqui. Eu usei um Arduino Nano, um circuito que faz a modulação. É uma modulação meio pobre, mas é suficiente para a gente usar aqui nesse aparelho. E aqui é o fiozinho que serve de antena. É só encostar na antena aqui que já tá ok. Aí por ele eu também ajustei. É bem... Já deixei uns presets prontos aqui. Aí. 455, 62, 65, né? Depende do rádio, 520, 530 que é o começo, né? Aí meio que eu defini ele está sintonizando agora em 600 kHz. Eu usei um chip gerador de funções, que é esse AD9, acho que é 9833. Isso aí vendo no Mercado Livre é até barato. Aí eu consigo fazer uma modulação, né, até 10 MHz assim. Começando de 1000, que abaixo de 1000 ele fica um pouco esquisito. Mas isso é da natureza do chip. E também o registrador que eu estou usando, eu tenho que usar um outro registrador se eu quiser frequências abaixo de 1000, né? Porque senão o sinal fica muito deformado. Mas para o que eu preciso tá bom demais. E ele é bem mais preciso do que usar o analógico que eu tenho aqui, o Belco, né? Que é cheio de ruído também. Aproveitei aqui no modulador e coloquei esse filtro aqui de choque para evitar que os ruídos que vêm do USB, né, que eu estou usando um carregador, venha a atrapalhar o circuito. Mas ele funciona bem, né? Qualquer sinal assim, modulação boa, é um pouco mais de 30%, mas é o suficiente para um gerador de função. E aí eu tenho um gerador de radiofrequência agora para poder ajudar nesses concertos assim, na calibração. Como eu coloquei um transistor de silício aqui, eu tive que reajustar os transformadores de FI. Embora desnecessário, né, caso eu usasse os transistores originais, funcionava, mas tinha muito ruído demais, e o som ficava baixando, aumentando, né? Então isso é típico dos transistores ruins. O que se salvou foi o oscilador local e os dois pares de saída, né, que deu para salvar, mas infelizmente o restante não teve jeito, mas pelo menos está funcionando. Agora, infelizmente, eu não vou fazer nenhuma demonstração assim de emissora distante, porque ele não é capaz de pegar no momento. Ele só está pegando local. Mas é suficiente. O volume é alto. Nada mal. O som é bem legalzinho, então eu vou botar ele no gabinete, vou limpar o resto e eu vou encerrar por enquanto, né? Eu não tenho nenhuma perspectiva de melhorar esse circuito se eu não tiver nenhum outros pares de transistores por aí.
Inclusive eu removi o oscilador local, né? Eu testei com esse aqui, mas o resultado é o mesmo, embora ele sendo diferente. Mas eu achei um jeito de, de ligar lá e funcionou também. Mas infelizmente não tem muito o que fazer não, sabe? Aí ele ficou assim, faltando um transistor aqui nessa região, né? Aqui. Eu vou ter que deixar para um outro dia. Um dia que eu tiver que eu tiver a sorte de conseguir uns transistores desses para colocar aí. Mas por enquanto esse de silício vai ficar aqui no lugar. Ele está aqui escondido, né? No meio da escuridão aí, dá pra ver um pedacinho dele. Ele vai ficar em um lugar, o resto vai. Vou deixar onde tá, não tem problema nenhum. E eu vou encerrar por aqui mesmo. Vou só montar ele, mostrar como é a aparência, né? E infelizmente esse é um dos que eu não consegui trazer ele 100%. Mas quem sabe na próxima, né? Eu acho que encontrei o problema. Aí eu até inclusive tinha dito que usei um transistor no lugar daquele 2SA12, né? Botei um de silício que era BC550, né? Só que 550 é NPN. Na verdade não era aquele não, eu me confundi. Eu coloquei um 558 no lugar, que é um PNP. Só que como ele tem muito ganho, né? Eu ganho dele em torno de 600, por aí. E o 2SA12 é em torno de 30, entre 30 e 60, né? Um ganho menor. Ele estava sobrecarregando o estágio, né? Estava entrando em oscilação também. Mas eu me deu assim um pensamento assim, aí eu pensei em verificar o transformador em si, né, do estágio de FI, em ambos. Mas durante os ajustes eu percebi que o primeiro estágio de FI não estava, aliás o primeiro não, o segundo, não estava surtindo efeito durante o ajuste. Ele meio que só entrava em oscilação, aí não é possível. Inclusive quando eu coloquei o outro transistor também aconteceu, só que um pouco menos, né? Aí eu pesquisei mais, né, e fui na intuição. Eu retirei o transformador, peguei aquele Sharp, né, o BP101 que eu consertei há vídeos atrás aí, tirei o transformador dele e coloquei no lugar desse cara aí. Apesar do transformador não bater na especificação, não sei por que motivo, mas ambos eles são 455 kHz, mas de um certo modo ele funcionou até um certo ponto, porém sem a oscilação. Só que eu não consegui ajustar, como se ele tivesse muito ganho. Aí sobrecarregava de novo o estágio. Então meio que o transformador que esse cara usa é bem específico mesmo para ele. A gente está comparando mais ou menos uns 10 anos de diferença entre um rádio e outro. O outro já é mais anos 70. Ele já tem circuito impresso com máscara de solda, né? Ele tem mais uma cara de que foi feito já por algum desenho de algum aplicativo de computador naquela época. Mas eu consegui fazer esse rádio funcionar. Eu devolvi os transistores dele, os 2SA12, que eu achava que estava ruim, mas não tá. Esse problema todo que aconteceu aí, pelo que eu percebi, é a maneira como foi desenhado o circuito. Tem muito componente perto um do outro. Aí meio que é muito fácil entrar em oscilação. E não é à toa que no esquema tem dois capacitores de 4.5 picofarads, né, entre coletor e base. Se a gente voltar aqui no tempo, a gente vai ver aqui, ó, C6, esse C6 aqui, né? Eu estou baseando no esquema do 303, mas pelo que eu vi é a mesma coisa, não difere em nada.
Até o valor dos resistores são os mesmos. Eu creio que a única diferença seja a aparência do aparelho que muda. Talvez a cor do corpo seja azul céu, que é uma coisa da época, laranja. A emissora distante entrando. Ele é assim, o estágio normal dele é meio que sobrecarregado, um pouco exagerado, com um pouco de ganho. Eu tive que passar muito tempo aqui para descobrir qual é o ponto mais estável possível do ajuste, né? E graças ao meu gerador de funções aqui eu consegui encontrar. Se eu fosse usar o outro, acho que eu não encontrava, viu? Mas esse cara aqui me salvou. Aí você vê assim bonito, né? Atrás não é não, meu amigo. Atrás é uma loucura. Mas funciona, é o que importa. Depois, com mais tempo, eu projeto alguma placa de circuito e peço para alguém fazer a placa. Ou peço para alguém desenhar. Mas por enquanto eu não achei ninguém que faça isso para mim, não. Mesmo que eu use Proteus para desenhar, mas eu não tenho certeza ainda se esse design que eu fizer vai funcionar. Inclusive eu fiz até um teste e encomendei na JLC PCB. Era um multiplexador que eu estava fazendo. Ele tem mais ou menos 32 canais. Ele é duplo, né? Feito só com chips discretos. Você pode trocar chip lógico, porta lógica. Só que a placa é mais ou menos do tamanho desse papel aqui. Só por curiosidade mesmo, colocar um dos projetos antigos que eu tinha para fora da gaveta. Depois eu mostro aqui. Ele não funcionou não porque eu esqueci de um detalhe muito importante. Por causa de erros de cálculo, ele não funcionou bem. Ele funciona parcialmente, mas para isso eu tenho que... É porque eu estou usando um oscilador para quando eu apertar o botão ele incrementar, e se eu segurar o botão ele incrementa. Só que esse oscilador está gerando ruído. Isso é natural, isso acontecer. Que nem todo mundo é gênio também na hora de fazer uma placa, né? No papel tudo é bonito, mas quando você vai para a placa é outra coisa. Só que eu já redesenhei e ainda vou testar o outro método para fazer esse incremento. Eu abandonei esse negócio de oscilador. Eu podia usar até um Arduino para fazer isso, mas eu não queria usar nada microcontrolado, eu queria usar o chip puro mesmo, pura lógica, e é só apertar o botão e pronto. Porque o meu objetivo ali em fazer o circuito era só simular um potenciômetro eletrônico, né, para baixa voltagem. Mas aí fica para um outro dia. Mas aí voltando, né, eu percebi que por causa da maneira como o circuito foi desenhado, esses capacitores aqui foram adicionados. Tanto esse aqui quanto esse aqui também. Esse C9 aqui em cima. Aí como eles têm uma tendência a oscilar, né, então deve ser por isso que quando eu ajusto demais, aí ele começa a oscilar, quando tem muito ganho. Aí eu tenho que manter esses estágios um pouco recuados, né, em relação ao melhor ponto possível do ajuste. É uma pena, mas é um sacrifício que o design causou, né, no aparelho. A ideia em si de ter um aparelho pequenininho, porque ele é muito pequeno. Minha mão perto dele, ele é muito pequeno, ele é bem pequeno. Se eu der um zoom aqui, cadê? Ele é bem pequenininho, magrinho e tal, funciona com 9 volts. Então, né, eu meio que nessa pesquisada que eu dei, né, para saber porquê, né, ele estava assim. Me parece que o manual do datasheet desse 2SA12 recomenda que se ponha um capacitor entre o coletor e base. E não é à toa, porque no modelo BP101 eles não usam 2SA12. Eles usam 2SA35, né, que já é um transistor um pouco mais moderno. E a especificação é melhor ainda. Tem só um pouquinho mais de ganho, mas nada demais. Então, né, uma boa alegria, porque eu já estava em ponto de desistir mesmo, deixar ele do jeito que estava, né, funcionando precariamente.
Uma pena, né? Porque isso aqui faz parte da história também, da gente, né? E uma das coisas legais aqui é que ele traz ainda o logotipo antigo, da Sharp. Quer dizer, se eu conseguir focar. Que ele é um símbolo mais, como quem desenhado mais cursivo, né? Isso eu achei legal. Os dígitos aqui do dial, ele meio que é feito com a tinta fácil de sair. Então, infelizmente, durante a limpeza, sem querer escolher uns pedacinhos do dígito. Mas, em contrapartida, ele tem essa grade aqui de alumínio banhada a níquel, né? Assim também como o painel por dentro, essa faixa aqui é níquel, esse espelhado. Assim como esse símbolo também, que parece uma coroa. Tem 3 pontinhos e uma cruz. Quem sabe se não tenha sido algum rádio feito para o pessoal do Vaticano, né? Porque ele tem a cor vermelha. Vermelho, um cinza. Né? Isso lembra muito essas coisas. No geral aqui tem uma oxidação, né? Aqui embaixo. Dá para ver uns pontinhos brancos ali. Aquilo é alumina. Mas eu achei melhor deixar assim mesmo, porque a alumina cria uma proteção depois que oxida. Aí daí não passa mais para frente. Mas eu tô feliz que ele... Essa emissora aqui mesmo é muito distante. E ele tá pegando até bem. Aí uma das coisas que eu notei assim, ele tem um som muito bom. Quando eu uso o meu modulador, Rádio Jornal, sabe que é Pernambuco? Quando eu uso o meu modulador com áudio, né, ele tem um som até legal e dá pra ouvir até os instrumentos mais agudos, um pouco, né, dos instrumentos mais agudos. Como quem a largura de banda dele, das FIs, é um pouco mais alta. Ele tem mais banda assim de áudio. Ele tem um somzinho mais legal. Usando fone de ouvido eu percebi que a distorção é bem pequena. E eu acho que eu sei porquê. Isso tem a ver com o estágio... Deixa eu ver de quem aqui. Por exemplo aqui, nesse primeiro transistor aqui do oscilador. Ele é configurado com 2 resistores na base, né? Um indo para o terra, um indo para alimentação. Geralmente essa é uma das melhores configurações para usar um transistor desse do que usar um resistor só. Também, e eu percebi que no osciloscópio a forma de onda é uma senoidal bem ímpar no oscilador. Isso eu não vejo nos Philips. Raramente, eu acho que talvez só um deles tenha. Eu percebi que era assim, mas esse é. Aquele rádio chinês que eu montei da última vez, ele também tem uma senoidal limpa. Por isso que o som é bom. Mas talvez seja por causa dele usar essa polarização mais completa, né, com 2 resistores e tal. Assim como esse aqui, desse FI, tem esse R7 aqui, embora que ele faz parte do circuito da AVC, mas ele também polariza a base desse cara. Não, mas esse aqui é único, né? Não é esse não, esse é único. E esse aqui não tem, é como se fosse um seguidor de emissor, só para casar a impedância, né, entre esses estágios. Diodo de detecção em 34A, não sei o que esse A significa, se tem A, B, talvez seja em termos de voltagem, né, se ele for usado como outra coisa, como retificador. Mas é um diodo de baixa voltagem, pelo jeito, eu não lembro não. Então, né, o que eu andei trocando aqui, eu troquei esse resistor de 50K, coloquei 47. Desse daqui, da base do drive, eu achei esquisito. Não foi esse não, esse eu pus de volta, o valor tá ok. Esse de 100K, ele tava medindo 82, por aí.
Eu coloquei um 100k de verdade mesmo, completo, né, na tolerância. Esse de 70, eu não lembro se é 70 que tá lá no outro. Me parece que é 100k que tá no lugar. Em alguns, eu já vi outro esquema que traz 100k. Mas aí depende, né? Aqui é um 2SA354. Não sei, 2SA354. Não sei se esse podia ser usado também nos estágios. Mas eu acho que talvez ele amplifique muito, né? Então não era necessário usar um de baixo ganho nesses estágios aqui. Então tudo tem um contrapeso. Se você bota um transistor de muito ganho aqui e o ganho cresce demais, né? O sinal cresce, no próximo estágio ele fica sobrecarregado. Então a tendência é a distorcer. Então tudo tem um limite para se usar. Talvez até, quem sabe, esse 1K com o capacitor aqui no emissor seja para frear um pouco esse ganho. Não, mas aqui é com R7. Isso aqui é o AVC que faz esse freio. Não faz sentido, não. Ou então freia aqui mesmo no mixer, né? Esses resistores aqui da saída estão ok. Tem um termistor, né, em paralelo com esse de 330. Esse aqui eu não testei em separado não, mas o 10K, esse 10 ohms aqui eu medi, tá dando 10. Esse tá certo. E, né, como o transistor aí taxa, o resistor que tá lá é 6K8. Olhei. Tá medindo mais ou menos 6K8. Temos aqui que a tolerância tá muito longe. Esse de 1K, não, esse de 1K tá medindo 1K2, eu deixei. Os capacitores estavam com a discrepância muito grande. Esse de 2 nano estava medindo 30, esse de 20 nano estava medindo 33. Então eu substituí todos os capacitores, quase todos. Isso estava causando alguma... A rádio ficou mudo por causa da propagação. Porque aqui está nublado também, né? Então quando está nublado assim a propagação fica indo e voltando. O famoso fading, né? Todos os rádios assim da amplitude modulada sofrem disso. Dizem que o que resolve esse problema do fading é um circuito de AVC ativo, feito com transistor. Inclusive tem um rádio dessa série aqui que tem esse circuito ativo, ele é um pouco maior, um rádio mais de mesa. Mas no geral é só isso, viu? E ele tá ok, tá funcionando. Aqui é de uma cidade distante. Essa também está muito longe. E aqui não pega mais. A bateria também está fraca. Estou usando uma bateria recarregável. Mas é uma benção, olha só. É uma alegria falar com você. Essa aqui já é local. Né? Então ele tá ok, tá funcionando certinho. A bateria tá fraca. Aí nesse estágio em diante ele já não consegue mais sintonizar as distâncias. Não é à toa que ela sumiu. Foi o último resto de carga que tinha. Mas, né, pelo menos ele tá operacional de novo, tá beleza. Tá bem fechadinho, né? Quase, né? Porque por causa desse quebradinho aqui não dá mais no canto. Isso aí é devido as baterias de hoje em dia ser um pouco maior. Aí eu acho que da última vez que usaram, aí quebrou o fundo lá. Mas é isso aí, tá perfeito aí e restaurado. Valeu!